Que prazer, primeiro, estar com vocês aí nessa nova fase do grupo de estudos, nessa nova fase da minha vida também. Que bom poder dividir isso com vocês. Isso é muito especial. A gente está falando desses temas agora, ampliando eles cada vez mais. Estava conversando já com a Aline antes da gente iniciar aqui, que a jornada em Jung não é uma sequência de aula um, aula 2, aula 3, porque o processo é cíclico. Então essa é a proposta desses encontros aí e por isso eu dou as boas-vindas para vocês. Eu sou o Lex, vou me apresentar ainda para quem não me conhece, sou fotógrafo, sou publicitário e agora psicólogo aí com o CRP 0838132 e eu recebo vocês para falar aí desse assunto tão crucial no desenvolvimento da nossa personalidade, que é as projeções, né? Então, ao longo aí da teoria do Jung, ele observou que a projeção, ela vai ser a maneira de a gente entrar em contato com o nosso mundo interior, aí por meio desses objetos externos, né? As projeções, elas não são produzidas pela racionalidade do ego, né? Mas elas vão pertencer aí a esse território do inconsciente. E por não estar no domínio desse ego, né? Às vezes que quer dominar muito, que quer controlar, essas figuras aí imaginárias às vezes podem não corresponder a essa realidade exterior, né? Quem nunca se apaixonou por alguém e daí depois percebeu que não era tudo aquilo, que o amado não era aquilo que se imaginava, né? E então as paixões, elas aí são o grande palco das projeções. Claro que a gente pode se projetar em outras coisas, mas a paixão é esse grande palco que vai promover aí esse encontro desses conteúdos inconscientes que vão se ocultar nos objetos aí, e um par romântico pode ser esse objeto também, por que não, né? Então, assim como a projeção ela é um fenômeno involuntário, a paixão também é dessa forma, né? Ela é espontânea, ela vai manter o indivíduo ali suscetível às fantasias e às ilusões, né? E às vezes essas ilusões acabam se desdobrando aí até em patologias, a gente vai falar também sobre isso. Só que é a partir dessas projeções que a gente pode entrar em contato com a nossa realidade mais íntima. E nesse processo aí de autoconhecimento, a gente vai aprender a olhar nós mesmos, nós vamos aprender a olhar esses objetos, nós vamos poder aprender também a olhar o outro, não a partir daquela ótica que eu gostaria que ele fosse, né? Mas a partir de quem realmente ele é, e talvez seja o primeiro momento que a gente vai se confrontar aí com um eu diferente daquilo que a gente imaginava, né? Então, é por isso que vocês são todos bem-vindos e bem-vindas. A psicologia analítica aí também fala sobre o poder das imagens e como esse encontro vai ficar gravado, e a gente também quer desenvolver a imaginação. Eu quero me descrever como eu sou para as pessoas que não podem ver, ou também para as pessoas aí que vão ouvir esse podcast no nosso Spotify. Então, eu sou o Lex, eu sou branco, loiro escuro, meus olhos são esverdeados, tenho barba. Eu estou vestindo uma camisa xadrez, preta e vermelha, e eu estou numa sala aqui com uma parede branca e também uma cortina clara. E lembrando, então, como que esse novo momento aí que a gente tem tido aí agora nesse instante, ele vai configurar o novo formato do grupo de estudos em Carl Jung, que a gente começou lá na pandemia, que já tem uns 2 anos e pouco. A gente vai transformar esse formato a partir, né, das sugestões que foram dadas. E esse momento aí de encontro nosso, ele recebeu um novo nome. Não sei se vocês viram lá na logo, lá no cantinho, que é a casa. E vocês vão ouvir falar bastante dessa casa aqui por aqui. Muito bem, então é com muito prazer que eu abro a sala dessa casa para receber vocês. A casa vai ser um espaço aí para encorajar a coragem de cada um ser, é um espaço para promover o autoconhecimento e vai convidar cada um dos participantes aí para essa travessia, né?
O destino nosso é o inconsciente, né? E o grande prêmio dessa jornada aí vai ser a gente se tornar mais consciente de quem a gente realmente é e poder viver essa plenitude, né? Os nossos encontros aqui, eles vão desembarcar em várias estações, né? Como a ideia de um método cíclico, a gente vai parar nessa viagem, né? A gente vai parar por várias estações. Hoje a estação é a projeção, né? Depois vamos ter outras. Hoje a gente vai citar talvez algumas estações que a gente vai parar nessa viagem e como que vai funcionar. Na primeira parte, eu vou receber o convidado, que hoje é a Aline, já vou apresentar ela aqui, e a gente vai conversar. Então, essa primeira parte vai para o YouTube, vai para o Spotify. A segunda parte, como que funciona? A gente vai abrir o bar da casa, né? A gente vai poder trazer as nossas perguntas, os nossos questionamentos, os nossos exemplos, as nossas confissões, tudo aquilo que a gente quiser, porque essa parte não fica gravada, né? Então, quem participa ao vivo vai ter essa parte. Quem vai ver só depois no YouTube ou vai ouvir no Spotify, não vai participar da etapa aí. E a Aline tem já, ali no início da fala dela, ela vai trazer uma atividade para vocês irem pensando. E quando for a segunda parte do encontro, a gente vai desenvolver então essa atividade. Vocês vão poder abrir o microfone, vão poder falar e também tornar esse momento aí mais interativo. Muito bem, dados os avisos, vamos então para o grande tema de hoje, projeção e o engodo do amor, quando as paixões podem libertar ou aprisionar, com Lex Kozlik e Aline Zanon. Um encontro para você aprender sobre as projeções e, quem sabe, aí oferecer a possibilidade de tornar esse inconsciente conhecido. Vamos lá? Aline Daniele Zanon é psicóloga, CRP 0816120, é graduada em psicologia pela Unicesumar, é pós-graduada em psicologia analítica e religião oriental e ocidental, pós-graduanda em imaginação ativa, pós-graduanda em a formação da personalidade na psicologia analítica de Carl Gustav Jung, todos aí pelo ICTS, Instituto de Psicologia Analítica, é candidata do Instituto Jungiano do Paraná, o IJPR, que é filiado à Associação Jungiana do Brasil, a AJB, e a International Association for Analytical Psychology, a IAP, né? É membro também aí do Departamento de Psicologia Analítica e Imaginação Ativa da JB. Uau, Aline, que trajetória, e seja aí muito bem-vinda. Muito obrigada, Alex. Eu fico muito contente, muito grata com o seu convite e com esse intuito, né, de continuar o exercício que você falou, de levar para aqueles que não podem estar aqui ou ver. Eu sou uma mulher de 1,68, sou loira, uso óculos, meu cabelo está mais ou menos no meu ombro, um pouquinho mais longo. Atrás de mim tem uma estante de livros, eu visto uma camisa branca que tem 2 colares e um brinco de ponto de luz, e o batom está vermelho hoje. Muito bem. E vamos começar a falar sobre esse assunto que parece que é estruturante e é uma das bases da psicologia analítica, né? Sem dúvida nenhuma. Aline, na nossa jornada aí a gente acaba estudando alguns temas, se aprofundando aí dos temas que às vezes falam também, tocam a nossa identidade, tocam a nossa vida. O teu TCC foi, em psicologia, né, foi sobre a projeção, sobre o amor. Para iniciar, a primeira pergunta aí para a gente começar. Como que foi, o que te levou a trabalhar sobre esse tema? Primeiramente, eu queria entender o que era o amor, né? Mas esse tema, assim, acho que estou há 6 anos tentando entender ainda o que é o amor. Então, me veio diferenciar o que são as paixões desse amor que eu tento compreender, dessa instância que é esse amor. E também eu tinha e ainda tenho, mas hoje já compreendo muito mais, uma curiosidade do porquê eu me apaixono por um sapato da Carmen Stephens ou de um Prada e não me apaixono
para um sapato da Arezzo, por exemplo? Ou por que que eu tenho certas preferências nesses romances eróticos e não tenho por outro tipo ou outro perfil? Então, foram essas questões que vinham na minha mente e eu falei, aí é um fio e parece que desse fio está o meu caminho, porque até hoje estou nele, estudando sobre as projeções, as paixões, o amor. Muito bem. Então, para a gente dar o pontapé inicial, Aline, Ah, o que que é a projeção? Explica para nós. A gente está falando vários dias ali. O que que é a projeção? vamos, antes da gente falar propriamente da projeção, nós temos que falar sobre o que é o inconsciente, né? Então, nós temos uma parte em nós que é desconhecida, é assim que o Jung, de uma forma mais simples, define o inconsciente, é o desconhecido em mim. Então, para eu entender a projeção, eu tenho que também compreender que eu tenho essa parte desconhecida em mim e que ela me acessa sem que eu tenha nenhum controle sobre isso. Então, por exemplo, né? Às vezes eu tenho uma raiva ou falo algo e falo assim, nossa, eu nem pensei para falar isso. Então, aí está algo inconsciente. E aí também está contido o fenômeno da projeção. É isso que o Jung fala, que a projeção ela é um fenômeno da psique. Então, a projeção ela é totalmente involuntária, né? Para a gente começar falando um pouquinho sobre isso, não sou eu que projeto, eu escuto muito por aí falando assim, eu projetei isso, eu projetei aquilo. A partir do momento que você sabe que projetou, não é mais projeção, porque ela é totalmente involuntária e inconsciente. Então, o Gambini, que ele é um sociólogo, e ele também fez em Zurique a formação dele em psicologia analítica, ele fala assim que a projeção ela ocorre involuntariamente. Vou pegar minha cola, tá? Porque eu não consigo gravar toda Vai a lá. frase. Ela é involuntária, sem qualquer interferência da mente consciente, ou seja, o eu, né, a mente consciente, ela não interfere. Então, quando um conteúdo, né, inconsciente pertence a esse sujeito. Ele aparece lá no objeto, e o que que é o objeto? O objeto é o sapato. O objeto meu aqui pode ser você hoje, tá? Que está me entrevistando. O objeto pode ser os nossos colegas que estão aqui conosco. Ele aparece nesse outro indivíduo involuntariamente, inconsciente, e o sujeito não sabe que uma projeção está ocorrendo. Da mesma forma como ele é incapaz de produzi-la ou impedi-la. Ou seja, eu não consigo controlar essa projeção de forma nenhuma, tá? Quando ela está no inconsciente e no fenômeno da projeção. A partir do momento que eu tenho essa consciência desse conteúdo que foi jogado, lançado, né? Porque se a gente pensar aqui, eu até peguei um frasquinho para falar, a projeção seria isso, lançar, tá? Eu lanço lá na frente, fez maior bagunça aqui, tá? E é isso que a projeção às vezes faz uma bagunça na minha vida, ou não, pode ser que ela faça, tá? Ela é inconsciente e eu não sei que ela está acontecendo. Uhum. E também tem um detalhe importante que é a intensidade desse Isso. acontecimento em si, né? E aí também tem um outro detalhe importante, depois a gente vai poder emendar um pouquinho mais sobre isso, Aline, que é saber que a projeção. Saber que então eu descobri agora que eu estou projetando tal assunto, tal área da minha vida em um determinado objeto ou em determinada pessoa. Agora sei, digamos, descobri, então estou, né, me projetando isso. Não significa necessariamente que eu integrei isso no meu psiquismo, né? Aí De que o processo começa, não é? Isso, de forma alguma eu integrei. Agora eu preciso, né, depois disso, compreender a finalidade dessa projeção. Para que que ela vem? Porque pode ser que eu já veja que isso é uma projeção, ela já deixou de ser, na verdade, só que esse conteúdo que apareceu no formato de projeção lá no outro, que eu percebi, no outro pode ser um objeto ou uma pessoa. Como que agora eu vou compreender a finalidade que o inconsciente está se projetando nisso? Para que isso acontece? Para que é um para quê, não é um porquê, tá? O porquê que ele projeta é porque ele quer ser visto, mas e o para quê? Para que ele quer ser visto nesse aspecto? Essa é a curiosidade que nós temos, pelo menos é a que me move, né?
para que eu me lancei nesse sapato e não para que eu me lancei nesse homem ou nessa mulher especificamente, não na outra? Qual a finalidade disso? Muito bem, já que a Aline deu a deixa aí do objeto, do sapato ou da pessoa e tal, agora a Aline vai propor um exercício que depois, na segunda parte do encontro, aí a gente vai abrir para quem quiser, claro, participar, falar, enfim, vai poder participar um pouquinho. Aline, então, manda aí o exercício que você preparou. Pensando assim, né? Pensando, sentindo, tendo as impressões, né? É como se eu, quem hoje seria o seu objeto da sua projeção? Ou é como se, qual é a imagem hoje da sua paixão? Então, queria que vocês agora capturassem essa imagem, guardassem ela, caso queiram, escreva ela rapidamente aí no caderno, para depois que a gente possa explorar isso nesse segundo momento aqui do encontro da casa. Muito bem, agora vamos falar sobre aí, vamos começando a entrar no grande tema, que é a paixão. Vamos lá. A paixão, a palavra é de etimologia grega, que vem de patos, e não é de admirar aí que também a origem da palavra patologia, que é o estudo das doenças, venha dessa mesma raiz aí, né? Depois tem a psicopatologia, que é o estudo das doenças mentais, né? Que também tem a mesma raiz. Aline, então conta para nós o que paixão e patologia vão ter em comum. Eu estou organizando a mente aqui, né? Mas esse patos, esse patos é esse direcionamento do inconsciente, né? Eu penso assim. Então, o que será que a patologia ou os sintomas também querem revelar desse inconsciente? O que aquele conteúdo teve que ser transformado numa patologia, que pode ser um aprisionamento, para que eu enxergue o meu inconsciente ou esse conteúdo de mim mesmo, né? Lembrando que o inconsciente ele não é uma coisa fora, né, daqui, né? Ele está comigo a todo instante. Então, o que na patologia, o que nesse apaixonamento do corpo, por exemplo, pensando nos sintomas, o que ali está projetado e quer ser visto, quer ser descoberto, né? Talvez eu visto muitas peles que me habitam e não consigo enxergar esse inconsciente ou essa parte da minha alma, que também é assim que o Jung chama, ali que está encoberto. Então, é nesse aspecto que paixão e patologia estão relacionados, tá? O Jung fala assim, tá? Que um pedaço ainda não desenvolvido da personalidade é uma parte preciosa da psique, sem a qual o homem está condenado à resignação, amargura e outras coisas hostis à vida. Ou, nossa, veja bem, né? Se é uma parte tão preciosa, às vezes ela tem que ser transformada em sintoma para que eu perceba. Então, esse caráter neurótico, ou seja, esse apaixonar-se, e apaixonar-se também pode ser adoecer, ok? O patos também está ligado a esse adoecimento, é um estado neurótico e é uma coisa, parte da psique que está projetada, busca uma transformação desse conteúdo, ou no mínimo ser descoberta, porque pode ser que às vezes eu só descubro o que está ali embaixo e esse conteúdo já se transforme. Isso não sou eu que determino, né? Isso é o meu inconsciente que vai falar o que ele quer para mim. E tem um grifo bem importante aí dessa frase do Jung, né? Que ele fala que a neurose vou grifar exatamente o que você falou, né? A neurose é um pedaço ainda não desenvolvido da personalidade. Isso, né? Ou seja, a minha personalidade, ela não é desenvolvida quando criança. Eu preciso estruturá-la ao longo do tempo, né? Então, talvez os sintomas ou a patologia e as paixões, pensando nesses conteúdos neuróticos, são para esse desenvolvimento da personalidade, né? É uma das coisas que nós estudamos lá na pós-graduação da formação da personalidade também. Muito bem, a gente vê ali que a partir da neurose também é uma possibilidade de desse autoconhecimento aconteça, né, Aline? Fala um pouquinho sobre isso.
Isso, então se a gente perceber que o adoecimento do corpo, ou da alma, ou as minhas preocupações, ou as minhas fantasias, são estados que ainda não foram desenvolvidos, estão chamando a minha atenção, ali está um conteúdo que precisa ser revelado, ou um conteúdo que está ali, vou fazer o barulhinho aqui, ó, batendo na porta da casa, para que eu possa olhar para ela, né? Que eu possa perceber o que ela quer comigo. Às vezes eu posso olhar para um touro e falar assim, ele quer que eu monte nele, às vezes não. Às vezes ele quer que eu dê comida para ele, né? Por exemplo, eu não sei o que isso quer. Preciso ir lá nesse sintoma, cavucar ele, limpar ele, para que eu possa compreender o que é essa paixão no corpo, né? Nesse adoecimento, pensando na paixão como esse adoecimento, esse sintoma, quer comigo. Ampliar a consciência das neuroses que a gente carrega é o caminho para se tornar alguém menos dividido, com a psique menos cindida? Como que é, É Aline? que vamos pensar que o inconsciente é o prisma, sabe, Lex? Acho que se eu responder a sua pergunta dessa forma, fica mais compreensível. Então, pensa que o inconsciente ele é um prisma, que quando a luz bate ou algo vem, isso se reflete. Então, eu integrar cada reflexão, né, ou cada reflexo desse que está lá grudado, tanto nos sintomas, quanto nas pessoas e nos objetos, eu me tornar esse indivíduo. Então, isso que está inconsciente, que está às vezes escondido em mim, vai começar a ser integrado. Isso que é se tornar um indivíduo único. Então, o prisma vai ser o reflexo nele mesmo e não jogado ao mundo externo. Então, a ampliação da consciência, sim, é isso. Mas o que é ampliar a consciência é uma pergunta aqui que a gente precisa discorrer depois também, né? Porque senão a gente vai falar isso fica solto. Como é conhecer os sintomas e como é ampliar a consciência? Então, vou deixar essa perguntinha para as pessoas pensarem por enquanto. Muito bem. Aline, o Jung ali, através tanto da autoanálise dele ou da análise dos pacientes, ele vai observar e também vai construir a teoria que o fenômeno aí da projeção, ela é uma forma de expressão da psique, certo? E a manifestação aí vai ocorrer de maneira inconsciente, espontânea, autônoma, como você já falou, né? Agora eu quero que você seja mais direta. Como que a gente pode conhecer a nós mesmos através dessas projeções? Principalmente por sentimentos que eu tenho, afetos, emoções, que seria o nosso mundo interno, e principalmente pelas expectativas. Aonde tem expectativa no outro, tem um pedacinho meu grudado, meu, né, no sentido do inconsciente, tem um pedacinho do inconsciente querendo ser visto lá. Aonde eu espero do outro, né, que ele faça algo, que ele corresponda a algo, isso está ligado a conteúdos meus inconscientes. Então, bem diretamente, é isso. Muito bem. Aline, eu posso permanecer aí uma vida inteira projetando os meus conteúdos em todo mundo, em todos os objetos e não ter a mínima consciência disso? Bom, se essa não for a busca da minha vida, eu posso ficar a vida inteira me lançando nos objetos, sejam eles quais forem, e sem que compreender essa mensagem subliminar, né? Essa mensagem que o inconsciente está tentando me dizer, lembrando que a linguagem dele não é a nossa linguagem aqui, né? É uma linguagem metafórica que a gente consegue se comunicar. Como diz o Jung no volume 7, ele fala assim, é um como se. Eu não consigo acessar essa linguagem direta do inconsciente pela minha linguagem da consciência. Então, eu posso ficar a vida inteira fazendo essas projeções por não compreender essa linguagem. É como se nós estivéssemos no paraíso, né? Antes de serem expulsos lá, Adão e Eva, depois que morderam a maçã. Então, ficamos lá nessa inconsciência coletiva, né? Não é inconsciente coletivo, é uma inconsciência coletiva de que
o outro é o culpado, eu espero que o outro faça para mim e nunca vou buscar ser o meu herói. Lembrando que estamos também falando de uma jornada aqui, que é o que você convidou no começo da nossa entrevista hoje. Sem dúvida nenhuma, né? E tem esse. Aline, também vou ser direto ao ponto aqui mais uma vez. Como saber se eu estou projetando? Conta para nós aí, como a gente pode descobrir se está projetando ou não? Vamos lá. Eu disse que a projeção ela é inconsciente. Ah, bem. Isso. Então eu não projeto nada. Eu só vou sentir o afeto. Eu vou saber a intensidade do que aquilo me causa. Então, eu não vou conseguir ver a projeção, eu vou conseguir sentir, ter as sensações, o valor, o julgamento, as impressões de que essa projeção me causa. Então, numa paixão, por exemplo, eu vou saber se o conteúdo ali está projetado, né? E a partir do momento que eu sei, não é mais projeção, a partir do instante que eu sinto aquele fascínio, aquele frio da barriga, que a toda hora eu quero mandar uma mensagem, ali está o conteúdo da projeção. O conteúdo, porque a projeção é inconsciente. Sim, a projeção é esse gancho, né? Só que tem alguns ganchos que eles fisgam a gente muito, numa intensidade assim que tá puxando, É, né? Toda a força do mundo. Outros nem tanto. Queria que você comentasse sobre a intensidade dessas projeções. Elas podem ter intensidades diferentes? Não? Como que é? mas eu posso responder isso para você com outra pergunta. Você sente sempre a mesma coisa igual com todos? E todos Uhum. os seus encontros, né? Então, a intensidade do gancho, né? Vai depender do conteúdo que o outro também deixa eu enganchar, né? O inconsciente do outro faz com que eu possa fazer esse gancho. Às vezes nos enganchamos, né? Por aí, em alguns lugares, à noite, não é assim? Então, ou nas festas, né? Ou nas compras. Então, a intensidade varia muito e pode ser até que ela chegue a níveis que a pessoa não suporte ficar sem o objeto ali da projeção. E como no livro Amores Obsessivos, ela descreve, quando a pessoa tenta deixar o, o ser amado ali, né, o ser apaixonado, a pessoa pode até vir a cometer um homicídio para que ela não perca esse objeto da projeção. Porque pense assim, pessoal, Lex, eu sou o objeto, eu enganchei no meu objeto. E ali tem um pedaço meu. Arrancar isso aqui, daqui, ó, estou fazendo uma força mesmo, é muito dolorido. Então a dor pode ser muito intensa, e aí pode ser que ela prefira que morra, porque daí vai morrer essa projeção, vai cessar a projeção quando o outro falece, né? Quando o outro morre. Então ela prefere cometer o homicídio para que a pessoa não a deixe e ela não sinta nenhuma dor. Ou seja, as projeções parece que quando são retiradas ou são percebidas, geram um sofrimento em diferentes níveis, leves, moderados ou graves. Muito bem. Aline, a projeção ela vai poder ser positiva aí quando gera esse fascínio, essa atração, essa empatia, né? Uma projeção positiva, mas também ela pode ser uma paixão aí negativa no sentido que ela pode ser destruidora, que ela pode ser ameaçadora, como você estava pontuando, explosiva aí, né? Gostaria que você falasse para todos nós aqui a diferença, então, dessa projeção positiva e também da projeção negativa. A projeção positiva, ela faz, por exemplo, com que no início eu crie vínculos, laços, né? Isso seria o gancho. Então, você perguntou também, né, sobre a intensidade da projeção, também é a intensidade do vínculo, do laço que eu faço com as pessoas. É um laço forte, é um laço fraco. A minha amizade com você, ela sobrevive a outras questões e ali está uma condição de eu transformar a projeção. Então, isso seria uma projeção positiva. Provavelmente eu e você nos encontramos, fizemos alguns ganchos e hoje trabalhamos nos nossos encontros para que as projeções talvez sejam
compreendidas e percebidas e transformadas, cada um no seu processo. Então, isso seria uma projeção positiva, quando a amizade vai crescendo, evoluindo. Tá? Agora, uma projeção negativa, e aí eu vou falar um pouquinho sobre os 7 pecados capitais, né? Então, a gente pode pensar que os pecados capitais são onde a minha alma ficou aprisionada, aonde ela está ali muito enganchada em aspectos muito difíceis para eu ver, e aí eu estou ali em conteúdos sombrios, né? O que é isso que eu quero devorar e engolir a todo momento, pensando na gula, que faz com que eu coma, e pode ser que eu também beba, né? Ou compre, e isso nunca seja suficiente. Então, quais aspectos que eu às vezes deixei e eu não, né? Eu não deixo nada. O eu, às vezes, é só um mero pedaço aqui, mas que fez com que isso fosse lá para os confins do meu inconsciente e agora vem nessa forma de paixão que aprisiona. Então, seria um conteúdo que, na psicologia analítica, é o conteúdo da sombra. Eu acredito que você falou bastante disso num dos seus encontros, né? Porque eu lembro que foi até o livro Ao Encontro da Sombra que vocês estudaram. Sem dúvida, foi uma maratona aí, né? Que a gente já. Quem não participou, depois eu deixo o link aqui na descrição da playlist. Foram 4 ou 5 encontros aí falando exclusivamente sobre a sombra. A sombra, de fato, é um assunto muito denso, né? Quem leu ali Ao Encontro da Sombra, a gente pode ler juntos também, pode trazer aí os depoimentos, que não é um livro fácil, que não é só um livro, é um conteúdo, né, Isso. trabalhoso ali, que ele não pode ser só percebido de maneira intelectual ou racional, né? Ele tem que ser experiencial, senão não adianta nada. Aline, Mas nós você falou podemos, aí. Sim, pode continuar. perdão, nós podemos pensar assim nos acessos de raiva como essa projeção negativa também, né? Por isso que eu trouxe anteriormente sobre o homicídio. Às vezes a pessoa tem esses acessos de raiva quando o outro tenta deixá-lo, e aí é um conteúdo, um aspecto negativo da projeção, porque o Whitman fala assim que a projeção, no primeiro estágio da consciência, ele nega a liberdade de escolha. Então, eu Isso. não consigo escolher, né? Sim, aí que tá, é bem decisivo isso, né? Ele fala, a projeção nos nega a liberdade de escolha. Uau! Isso, Você só né? projeta, não sabe nem por Sim, quê, tá projetando. Aí, se você quiser olhar um pouquinho mais, né, e encarar como eu convidei ali a todos, né? Vamos parar em frente ao espelho e ver o que tem ali na frente. Às vezes não são figuras tão agradáveis nesse sentido, né? Mas a gente não escolhe até então no que a gente projeta, né? Só é é, levado por isso, e tornar essa projeção consciente aí é o caminho também, né, para esse desenvolvimento. Falando então sobre isso, eu quero perguntar para você, Aline, também a gente vai correndo nesse sentido de qual que então é a finalidade da projeção. O que eu posso aprender com ela? O que eu posso integrar no desenvolvimento da minha personalidade, entendendo aí a finalidade dessa projeção? vamos lembrar do prisma, né? Porque nós já falamos um pouquinho disso, sobre integrar e ampliar a consciência, Alex. Então, a finalidade, de uma forma mais grosseira, é me tornar um indivíduo inteiro, ou seja, sem que todas essas imagens estejam projetadas em vários objetos. Então, a finalidade em si é eu me tornar completo, é eu tornar eu mesmo, é eu encontrar também essa minha essência que é o inconsciente. Porque se ele é o desconhecido em mim, imagina o tesouro que tem lá dentro, né? Porque os tesouros não ficam, desculpa a palavra, reganhados e abertos para todo mundo ver. Nós precisamos ir lá com o mapa e buscá-lo, né? Mas então seria essa completude, essa integração de mim mesmo, né? Integração do si mesmo, porque o Jung fala também sobre o arquétipo do si mesmo, mas não vamos entrar nisso agora, senão a gente vai para um outro caminho. Mas, para responder a sua pergunta, com a Von Franz,
né, que é uma psicóloga junguiana, que era o braço direito, esquerdo e as pernas, às vezes, também ali junto com o Jung, ela fala assim que o anseio de nos tornarmos completos é o mais forte impulso no ser humano. É o que realmente está oculto atrás da paixão mais profunda. Então, olha como é precioso a gente compreender as projeções e principalmente essas paixões, né? Esses enganchamentos ou esses vínculos que nós vamos construindo na nossa vida. E é buscando ser completo, então, que a gente quebra a cara nos espelhos da vida, Aline? Ah, quebra todos os espelhos, talvez. Bate a Talvez. fuça ali, né? Isso. Mas vamos entender que esse é a bênção dentro da maldição, na minha compreensão, né, nos estudos que eu venho fazendo, porque talvez se não tiver a frustração, eu não consigo enxergar o conteúdo projetado. E a frustração faz com que doa e eu pare para enxergar, porque não sei, né, se a gente iria tratar um ferimento se não visse, né, ou se não sentisse. Porque o inconsciente está ali ferido, e aí, para ele ser também consciente, se tornar consciente, ele precisa ser olhado de alguma forma. Então, a frustração, ela é muito necessária e muito dolorida, né? Não vamos romantizar aqui, porque dói para um cachorro. Estar Sim, mas nisso. essa frustração é a possibilidade dessa ampliação de consciência sobre esse determinado assunto, né, sobre esse determinado problema. Aí ela vem como uma condição suficiente, né, que proporciona esse processo. O Campbell vai falar que o herói, ele se torna herói, a jornada que torna o herói em herói. Ele não nasce herói, ele não nasce pronto. É a jornada e essa jornada é a jornada da consciência. O que a gente está propondo aqui é falar sobre essa jornada interior aí também, e esse mecanismo desse mundo interior e do mundo exterior, né? Esse jogo, né? Chocam, exatamente, exatamente. E Isso. falando sobre um e outro aí, a gente vai descer ainda descer ou subir, não sei Antes de necessariamente. você descer, Acho que eu posso descer, falar né? uma coisa? Antes de Vamos lá, descer ou vamos lá. subir? Pode ser, depende de onde estamos no Vai processo. ser descer, já antecipei. Antes da gente ir para esse lugar, então, Lex, é nessa tensão entre mundo interno e mundo externo, entre o eu e o inconsciente, que vai gerando a possibilidade da consciência. Então, essa tensão seria essas emoções, essas frustrações, essas dores, essas paixões. Isso você falou, né? Muito importante, né? Só queria complementar a sua fala. Então, a tensão aqui é essencial. Eu preciso, talvez ela também seja um dos caminhos para eu me guiar nesse processo de completude. Sem Né? dúvida Estou nenhuma. tenso hoje, né? Às vezes a gente fala, estou um pouco tenso hoje. Sim, Será sem que é dúvida nenhuma. isso? Uhum. Ó, e antes da gente descer, então, essas escadarias do inconsciente e abrir mais uma porta e parar mais numa estação, eu quero falar para quem está assistindo aqui pela primeira vez ou para quem vai assistir depois no YouTube ou ouvir no Spotify, não se preocupar em entender completamente tudo. Às vezes, uma frase que você pesca aqui, ela vai reverberar por muito tempo. Então, você não precisa compreender tudo que a gente está falando aqui. Às vezes, uma coisa vai te proporcionar entrar em contato, talvez, com outras, né, uma literatura, enfim, ou outras sincronicidades aí que a vida pode preparar e você ampliar sua consciência nesse sentido, né? Lembrando que a gente vem pontuando nesse sentido, né? Não é apenas um conhecimento acadêmico que tem que ser decorado o que é. Não necessariamente. É o ponto de você compreender isso. Então, vamos aí então para Peraí, mais. agora eu quero falar de novo. Manda ver. Antes, a gente precisa, é muito importante essa sua fala, às vezes eu posso trazer de uma fala mais teórica, né? Por respirar isso 24 horas praticamente por dia. Então,
Então, também me pergunte, caso seja necessário que a gente destrinche mais isso, mas 50% desse processo de completude é a experiência, é eu ir lá para o mundo, ir lá para as paixões, é ir lá nas frustrações, e sim, mas 50% o restante, né, os outros 50%, também é o conhecimento teórico, o conhecimento técnico, ou em algum grau disso, não precisa ser apenas pela psicologia analítica, tem outras ciências, como a ciência da religião, como a filosofia, que também vão trazer esse tipo de conhecimento sobre nós mesmos. Então, só queria complementar essa sua fala, Alex, porque a gente não vai compreender tudo 100%. Nós vamos compreender exatamente o que precisamos nesse instante para o meu processo de completude. Muito bem, e lembrando também que a obra do Jung, não é, Aline? Ela tem níveis de profundidade, de entendimento. A primeira vez que pensava sobre sombra, tinha uma compreensão. À medida que eu fui ampliando o meu processo, descendo aí, né, esses subterrâneos da vida, você vai ampliando a tua compreensão sobre um termo que parece ser só um termo, e não é, né? Só um Essa experiência. conceito, né? Na verdade, é uma experiência viva, né? A teoria. Sem dúvida nenhuma. Então eu vejo se, né, nessa rota aí, que a gente já está colocando como uma jornada, como uma viagem, a estrada é como se fosse um espiral, né, que você vai subindo ou que você vai descendo, mas que a consciência ela pode passar pelo mesmo ponto, mas ela nunca é a mesma, né? Porque você está ou num nível maior ou num nível mais baixo, então eu vejo assim essa estrada aí, já que a gente falou, né, que a gente está viajando aí para o território do inconsciente. Para mim, na minha imagem, essa estrada é uma espiral. Então vamos descer essas escadarias aí em espiral e entrar em mais uma porta desse inconsciente que também tem muito a ver com projeção, né, já que a gente estava falando das paixões, que é a ânima e o ânimos. E antes da Aline falar aí como que a ânima e o ânimos se manifesta aí nas paixões e também nas projeções, vou lembrar o pessoal que ainda não conhece muitos os termos, que o objetivo aqui dos encontros da casa vai ser um estudo cíclico. A gente vai entrar em conteúdos, um conteúdo vai puxar o outro, né? Mas para a gente ter uma mesma base aí, para quem nunca ouviu falar sobre ânima e ânimos, eu vou explicar rapidamente aqui o que é e depois a Aline vai complementar. Pode ser, Aline? Pode, vamos lá. Muito bem, então o Jung ele vai trazer aí que o arquétipo do ânimos ele vai ser esse. Gente, em poucas palavras, é tão difícil reduzir uma teoria tão gigante em frases, mas a gente vai tentar aqui para facilitar a compreensão de todos. Então, o arquétipo do ânimos ele vai constituir o aspecto masculino na psique da mulher. Uma frase bem pontual. Já o arquétipo da ânima, ela vai compor esse aspecto feminino do homem, né? Então, tanto aí a ânima quanto o ânimos, eles vão ser figuras, posso dizer, arquetípicas dessa psique, só que elas não têm necessariamente um território definido, né? Aqui é ânima, aqui é ânimos, não tem essa linha extremamente definida onde começa um, onde separa o outro. Mas a gente pode compreender aí esse ânimos e essa ânima aí como um casal de deuses nesse interior do homem, do indivíduo de maneira geral, né? Aline, depois dessa breve aí explicação sobre esses conceitos, conta para nós como o ânimos, a ânima vai se relacionar aí também nas projeções. Lembrando que o Jung, né, ele fala que entrar em contato com a ânima e com o ânimos é como se fosse um passo posterior à sombra, né? Então hoje a gente já desceu bem mais lá essas escadarias, mas como se a ânima e o ânimos fosse uma parte ainda mais profunda da psique, né? Mais arcaica também nesse sentido, né? Mais arquetípica no sentido ali de um modelo vivo que não pertence só à psique do Lex ou só à psique nesse momento, mas toda aí a ancestralidade, né? Aline, fala para nós então como o ânimos, a ânima
e as projeções vão se relacionar e se interrelacionar? Isso. Antes de eu entrar nisso, eu queria esclarecer a sua fala, que a gente não falou disso antes. Então, o arquétipo, né? Quando você fala arquétipo, e a gente não sabe quando que a pessoa vai chegar no canal, né? No YouTube ou no Spotify, o arquétipo é exatamente isso que você fala, né, Lex? É esse modelo que tem na humanidade que se perpetua há muito tempo. Então, o modelo do ânimos, ele está na humanidade desde sempre, assim como o modelo, pensando que é um tipo, né, um tipo antigo, é isso que significaria arquétipo, né? É um tipo antigo que está contido tanto na humanidade, quanto nos mitos, tanto nos contos de fadas. E um pouco mais, também quero complementar o que é psique. A psique é o todo, né? Se eu tenho o inconsciente e tenho o consciente, ali está a psique, né? Só para a gente deixar isso claro, senão a gente fala psique, a pessoa não compreende muito bem do que a gente está falando aqui. Então, a psique, ela compõe tanto a mente consciente, né? A psique subjetiva, que o Jung chama, ou também a mente inconsciente, a parte inconsciente, que é a psique objetiva, né? E só para compreender um pouquinho do que é ser a psique, né? Do que é a psique e como que eles se relacionam, olha, depende, Lex. Porque eu lembro que no filme da Ana Karenina, né, que também tem o livro do Tolstói, que eu até pedi para o pessoal, né, que está participando aqui, ver ou ler, aqueles que preferirem, lá a gente vê que ela tem um relacionamento, ela tem um marido, e algo nela se projeta num homem, né, que ela acredita ser o ideal e que tem conteúdos dela ali, e ali contém conteúdos do seu ânimos. E aí depende o que é. E ali eles vivem uma paixão louca, até ela quebrar a cara das ilusões, né? Porque daí ele faz isso com várias mulheres também. Eu já vou falar um pouquinho mais de como eles se relacionam, mas só para ir dando referências para as pessoas verem também na prática, tem a Guerra dos Roses, né? É um filme muito velho, muito antigo, na verdade, né? Não vou falar que o filme é velho. E lá, eles, no começo do casamento, é tudo muito lindo, maravilhoso, mas no final é exatamente o nome do filme, né? É uma guerra. Eles tiram as espadas e começam a lutar, né? O homem fica numa argumentação, numa falação como se fosse essa parte da ânima dele, que é o quê? Essa parte feminina dele que está inconsciente, que precisa ser manifestada. E ela é manifestada talvez quando esse inconsciente se lança lá na mulher que ele escolhe se relacionar. E é isso que me chama a atenção, né? Quando você perguntou para mim a primeira pergunta assim, o que é que você quis, né? Por que você quis esse tema? Exatamente. Por que eu escolho fulano e não escolho o tal do cicrano? Entendeu? O que tem ali que eu... Então, é aí que o ânimos e a ânima tentam, estão nesses jogos, tá? Nesses jogos. Então, pensando no ânimos como um modelo, qual é o modelo que eu tenho no meu inconsciente desse masculino que ele se lança aqui para o mundo externo e busca esse modelo aqui fora para que eu me complete e me sinta completa. Qual é o modelo que está no inconsciente que a ânima do homem busca aqui fora e aí vai se lançando nas projeções, nas paixões e nas ilusões e busque se encaixar para que eu sinta aquela sensação de completude, né? Só que muitas vezes nessas relações eu vou percebendo que aquilo eram os meus olhos, eram os óculos que eu usava e via. E a hora que eu Sim. começo a me relacionar no dia a dia e esses óculos ou essas vendas vão caindo, eu percebo que aquele homem não é esse masculino que eu buscava. Esse masculino que me completa. Por quê? Porque esse masculino, ele está lá na mente inconsciente, na parte inconsciente da psique. Então, não sei se fica muito E tem um claro. detalhe importante, né, Aline, que é a construção desse ânimos ou da ânima, que eles não se dão apenas a partir da figura de uma única mulher ou de um único Não, homem.
Isso é esse ânimos na nossa mente ali, né, na nossa psique, ele é construído. Qual que é o primeiro referencial de ânimos? O próprio pai. Depois, não raro, né, e não de se surpreender, que, estou trazendo, continuar do ânimos do pai, que a mulher muitas vezes busque num companheiro a figura do próprio pai, ou vice-versa, né, que o cara lá busque na esposa. A gente vai trazer os exemplos héteros aqui para ficar mais fácil, né, mas isso vai se aplicar, enfim, esse homem, às vezes, ele vai querer uma esposa que faça o papel da mãe, né? Porque o ânimo, a ânima que está impressa dentro dele veio a partir da figura da mãe, né? Então, não é de uma única mulher em específico, no caso da ânima, ou um único homem em específico, no caso do ânimos, mas esse acúmulo de todo esse inconsciente pessoal que nos ajuda a acessar esse inconsciente coletivo. Isso, e é muito legal você falar isso que foi impresso, porque pode ser que o que foi impresso pelo inconsciente pessoal é aquele pai autoritário, ou aquele pai muito maleável, ou aquele pai que conserta tudo, mas aquele é um aspecto do pai, não é o pai todo que a pessoa teve. Então, o que será que são só algumas questões que vão lá para a mente inconsciente, para a parte inconsciente, que fica lá nesse modelo que eu vou buscar, talvez a vida toda para me completar. E por que na mulher é o ânimos e no homem é a ânima? Acho que fica legal a gente só explicar isso, Lex. Estou vendo que o nosso horário está ficando apertado, Sim, mas olha vamos só. olhar assim que que eu sou uma mulher e você é um homem, né? Até pela questão genética isso ocorre. Então, eu sou no meu consciente uma mulher e você é no seu consciente, ou seja, né, no eu, um homem. Então, o que está inconsciente é o par de oposto, porque é isso que a teoria do Jung fala, né? Que nós sempre estamos em pares de opostos. Então, na minha mente inconsciente, eu que me vejo como uma mulher e sou geneticamente como uma mulher, está o meu masculino que precisa ser integrado na minha consciência. Mas enquanto ele não é, para eu me tornar aquele ser completo, naquele prisma que nós falamos, por exemplo, ele vai se lançar no mundo aí para fora. Uhum. Então, Muito eu só bem. queria explicar um pouquinho isso, para entender por que é o ânimos e a ânima e por que não é o contrário. Aline, castelos de cartas caindo aqui, então. Ajuda quem está ouvindo isso pela primeira vez, Ah, ver se é esse entendimento mesmo. tá. Então quer dizer que às vezes quando eu acho que estou escolhendo um parceiro ou uma parceira ali pela beleza ou por qualquer outro atributo, na verdade, que a pessoa em si tem, na verdade eu estou completamente enganado e estou me apaixonando pelo meu ânimos, pela minha ânima? É isso mesmo? Não pelo ânimos e pela ânima, porque ele é um arquétipo e dependendo pode ser que ele não tenha imagem, tá? O arquétipo em si, ele não tem imagem, mas quando ele se lança para o mundo, ele tem uma imagem. Então, o que eu me apaixono é pela imagem do ânimos ou da minha ânima que está lá, né? Que está Muito bem. lançada lá. Então, lê do engano que acha que escolhemos algo, né? Ai, 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 ai. Ó, a gente já vai indo para o final aqui, que a gente, né, falou em fazer em 1 hora e tal, para depois abrir para as perguntas. Então, Aline, para a gente resumir também isso, a paixão, a gente falou sobre decepção, mas também falou sobre o fascínio e tal. A paixão, ela é um calvário mesmo? E quando eu coloquei essa pergunta da paixão ser um calvário, eu lembrei até da paixão de Cristo, que não deixou de Uhum. ser um calvário, né? Então a paixão ele é esse calvário aí que a gente deve passar, às vezes a duras penas, não entendendo, chorando, é, em busca desse amor, desse amado aí, para de fato aprender o que a vida tem para nos ensinar, aprender o que o inconsciente quer nos revelar para que a nossa consciência se amplie. Então a paixão é esse calvário mesmo que todo mundo deve passar para aprender?
Eu acho que não tem como não passar pelas paixões ou pelas projeções. Se elas são um calvário, talvez num primeiro momento, nesse estado de inconsciência, que eu vou ter que ser derrubado, né? Às vezes empurrado do jardim do Éden, do paraíso, talvez ela possa ser nesse primeiro momento, sim, um calvário. Mas, Lex, ela é a condição da possibilidade da minha completude. E essa completude, ali está contido uma grande busca de muitos, né? Não é de todos, mas de muitos, que é o amor. Então, a paixão, ela não é o amor, mas ela é a condição da possibilidade de eu encontrar o amor. O amor na minha relação com você. Lembra que eu falei, né, que no início, provavelmente, nós nos enganchamos, né, quando nos conhecemos, e o nosso vínculo vem sendo transformado ao longo do tempo. E ali, nessa transformação, que está a possibilidade do amor ser visto, ser sentido, ser experimentado, ser descoberto. Então, é um calvário? Também é, mas também é a condição da possibilidade dessa completude e desse encontro com o amor. E você vai falar assim, é o amor por mim mesmo? Se a gente for pensar de uma forma egóica, né, isso fica muito ruim de falar assim, o amor por mim mesmo. Mas é o amor para que eu me torne essa essência, né, essa semente que me foi plantada lá quando eu nasci. Muito bem. Aline, já vou agradecendo você pela tua participação e quero que você dê as suas palavras finais aí sobre. Gente, até dá até dó de terminar desse jeito, né? Porque é tanta coisa. A gente poderia ter falado sobre a diferença de amor e paixão. Vai ficar para outro encontro, né, Aline? A gente vai Vai ter ficar o engodo do amor 2. o Engodo do Amor 2, várias possibilidades aí. Eu quero que você traga as suas palavras finais sobre esse tema para encorajar as pessoas que estão buscando esse autoconhecimento, essa autopercepção. Você, assim como eu, somos psicólogos que nos propomos auxiliar os pacientes nessa jornada aí de desbravar o próprio inconsciente, desbravar esse território da alma. Então, o que a gente veio trazer aqui às vezes parece, nossa, mas aqui, por que eu fui clicar nesse tema aí e aprender sobre isso? Como eu falei, né, os castelos aí de cartas, às vezes eles meio que desabam, né? Mas não é só nesse sentido de você se tornar desiludido, então, em relação ao amor. Pelo contrário, né? Como eu coloquei lá no começo, é a possibilidade de ver realmente o outro e não aquilo só que você quer enxergar, né? Aí que está a condição de a gente poder amar o outro por quem verdadeiramente ele é, né? Isso. Então, essas palavras que eu quero que você encoraje aí aqueles que se dispõem a essa jornada heróica. Olha, Alex, quando eu escrevi esse TCC foi bem duro, né, no meu processo. Eu estava vivendo esse processo das projeções, né, muito intensamente nos primeiros estágios no meu processo terapêutico. E hoje, olhando e estando aqui, só do seu convite, sabe, eu já vejo que vale a pena, porque provavelmente você que me conhece já há 6 anos, percebe que eu não sou a pessoa que você conheceu. E a autenticidade que hoje eu estou aqui é muito maior e a confiança. Isso é pelo processo de eu compreender a finalidade de cada conteúdo que foi projetado e cada intensidade de sofrimento que eu passo, né? E isso é cheio de altos e baixos. Então, vale a pena conhecer as suas projeções e, principalmente, compreender a finalidade delas. O sofrimento, ele tem uma meta, né? E a meta é você descobrir essa essência em você. Muito bem. Fechando aí com chave de ouro essa primeira etapa, né, que eu falei aqui desse momento aí da casa. Aline, você também vai fazer um curso agora, né, com o Alex, que vai abordar um pouquinho desse tema, né? Conta para nós aí os detalhes desse curso. Os detalhes a gente vai ficar pro final, né? Lá perto Isso, das nove e conta meia, né? rapidamente isso, e Isso, daí depois, para para quem deixar as pessoas um participa. pouco mais curiosas. Mas nós vamos Não, fazer tem mais uma parte aí, falando em curiosidade, que é, é o que a gente pediu lá no começo, a imagem da projeção, né? Que a da Aline deu a paixão.
ou da paixão, o exercício, e daí a gente vai abrir só para quem participar ao vivo. É a maneira aí da Isso. gente incentivar essa participação ao vivo. Claro que nem todo mundo pode, mas quem puder é sempre bom. Aline, então conta rapidamente que essa parte fica gravada, então para o pessoal aí também que quer saber um pouquinho mais sobre esse curso. Nós vamos lançar o curso, ele foi adiado para abril, né? E esse curso é voltado para essas 7 paixões da alma, que estão contidos os 7 pecados capitais, né? Então, é um conteúdo que a gente vai abordar as paixões eróticas, porque ali está contido na luxúria, né? Mas também nós vamos abordar esses outros conteúdos que são, às vezes, ignorados ou nós não queremos assumir, né? Quem quer falar que é ganancioso aqui ou que é guloso? Então, nós vamos falar sobre como que se dá esses conceitos, mas, na verdade, esse curso é também um diálogo entre eu e o Alex, né? Nós vamos fazer em formas de diálogos também com os alunos para que tenha essa interação entre todos e todos possam participar e construir. Mas o que é essa gula insaciável em mim? E o que ela faz que me aprisiona? E também o que isso está relacionado aos transtornos que nós temos hoje, né? Por exemplo, eu estou trazendo a gula aqui, mas a obesidade. O que a obesidade está relacionada à paixão da gula, né? Como que elas se dialogam? Então, será que os pecados capitais são os novos transtornos, né? Ou as novas neuroses? Então, fica aí a Como Jung curiosidade. chamou, né? Jung chama que os deuses, né, hoje são as neuroses, né? Essa frase dele eu acho Isso. incrível, assim, que eles se transformaram nas neuroses de hoje, que geram as epidemias e tudo mais, né? Então, um tema aí e tanto, né, Aline? Como que é a questão das informações? Quem quer deixar um e-mail de contato, um telefone, Vou para quem deixar quer o saber mais? WhatsApp, vou deixar meu WhatsApp, porque eu não gravei o do Alex, né, na mente, né? Mas vou deixar É o o meu. Alex Nobres, tá? Não é o Isso. Lex, é o Alex Nobres. É muito Eu sou, Alex eu aqui sou rodando. cercada de Alexandra, de Alessandra, né? Mas eu vou deixar meu telefone, então, é 44 9 9904 2727. Quem quiser saber mais pode mandar mensagem no WhatsApp ou no e-mail psialinezanon@gmail.com. E em abril a gente vai estar abrindo as inscrições, né? Nós adiamos aqui, principalmente para dar um tempo aqui para esse nosso encontro, né? Para as pessoas tomarem um fôlego e poderem ir conhecer o nosso trabalho, porque está muito pertinho para a inscrição, Lex. Tudo bem, de 2023, né? Porque esse vídeo depois vai ficar rodando depois e Isso. o ano Mas é muito eu espero que tenha muitas edições esse curso e ele se amplie muito muito. bem. Muito bem. Então agora a gente vai para a segunda etapa, que é a participação. O pessoal já deve ter já, né, pensado aí no objeto, enfim, na imagem que surgiu, e a Aline vai também vão estar aberto a perguntas, dúvidas, depoimentos, confissões e tudo mais. Agora é a hora do bar, onde a conversa aí e não fica gravado, né, porque são questões, às vezes que a gente tem depoimentos pessoais, então essa parte não fica gravada. Então, para fechar aqui com os meus participantes do YouTube e também do Spotify. Aline, as suas palavras finais aí e depois eu vou emendar e a gente vai para a segunda parte. Lex, eu quero agradecer muito essa abertura. Você sabe que eu não me lanço tanto assim, então eu fico muito feliz, né, de você me convidar e também de eu poder ver o fruto desse trabalho que foi feito com muito esmero lá em 2019, eu acho que foi, 2020. E fica aqui o meu convite também para você estar lá no meu curso e para todos os participantes da casa. E eu não tenho outra palavra a não ser gratidão, né? E fique de olho nas suas paixões, né? O que elas querem, não poderia ficar sem isso. O que elas querem nos ensinar, né? Muito bem. Projeção aí para fechar, né? Então ela proporciona essa maneira de a gente entrar em contato com aquilo que está soterrado na nossa alma, que é a condição de tornar esse inconsciente conhecido, e também a projeção aí ela vai se apresentar como um convite para o nosso próprio processo de desenvolvimento
aí da personalidade. Então, eu me despeço por aqui e agora a gente vai para outra etapa. Vamos abrir o bar da casa. Muito bem. E a gente se encontra no próximo encontro. Vocês vão saber as informações. Beleza? Um beijão para quem fica por aqui e até mais. Muito bem, muito bem. Agora as Vai pausar a gravações. gravação? Pode pausar? Pode. Cadê? Tá vendo, gente? A gente já abriu o bar. Já começa as falhas técnicas. Pode pausar a gravação? Pode. Agora abriu o bar. Cadê interromper a gravação? Sim, meu querido. Ali, ó. Parece gravando do lado.